Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos. Vídeo hoje muito objetivo para responder uma pergunta enviada pelo nosso canal aqui do YouTube, do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia de São Paulo, e respondendo a pergunta de um paciente de 57 anos com uma próstata de 57 gramas. E a pergunta dele foi como resolver esse problema, já que ele tem sintomas urinários importantes que vem incomodando bastante nos últimos anos. Então a minha intenção aqui é explicar para você nesse vídeo bem objetivo quais são as estratégias que nós temos para ajudar um paciente como você, entre os 50 e 60 ou até mais. Na verdade aqui é um exemplo simplesmente ilustrativo. Então, como ajudar um paciente de 57 anos com uma próstata de 57 gramas? Qual o melhor tratamento? Bom, antes disso, agradecimento aqui ao Jair, que comentou no nosso vídeo sobre cirurgia com green laser. O Jair fala: bom dia doutor, tenho 57 anos, minha próstata... Não, é verdade, isso aqui é a pergunta do Jair, né? 57 anos, minha próstata tem 57 gramas e de acordo com o exame de fluxo, o meu jato é fraco para a minha idade. E gostaria de saber desde já qual é o melhor procedimento, o green light, se seria mais indicado no caso dele. Ele agradece desde já. Então, Jair, a gente já vai falar sobre o seu caso. Antes disso, eu quero agradecer aqui ao comentário do Carlos, que tem 58 anos, próstata após ultrassom com 48 gramas e comecei o tratamento medicamentoso. E houve uma melhora nos primeiros dias, mas ainda sente um desconforto abdominal. Esse procedimento do Rezum seria possível no seu caso? Então, eu acho que as duas perguntas aqui, tanto do Carlos quanto do Jair, elas são complementares. A primeira resposta para você, Jair, talvez seja iniciar o tratamento com remédio. A gente nunca parte para uma cirurgia de início sem tentar um tratamento medicamentoso. Por exemplo, existem medicações que relaxam o canal da uretra e facilitam o fluxo urinário. Agora, já no caso do Carlos, que você já viu o comentário, ele começou uma dessas medicações, mas o efeito parou de ser o que ele esperava. Então, isso começou a causar para ele um desconforto. Então, talvez para o Carlos, o tratamento cirúrgico já seja aí a melhor alternativa. Tá? Então, muito importante. Último recado, se você ainda não conhece o nosso site, acessa www.iurooncologia.com.br. Nós temos um material muito rico no nosso site e também no nosso canal do YouTube. São mais de 300 vídeos educativos sobre doenças da próstata, rim, bexiga. Você vai encontrar um material muito grande. Explora esse canal, o conteúdo é gratuito, ou acessa o nosso blog aqui no www.iurooncologia.com.br. Esse código de barra leva vocês direto para o canal, certo? Então, voltando à pergunta do Jair, 57 anos, próstata de 57 gramas. Bom, primeiro passo aqui, né? O que é uma próstata normal? Então, o tamanho normal de uma próstata é o tamanho aqui entre uma uva e esse carimbo aqui. Então, a gente fala que tamanho de até 35 gramas, isso aqui é o esperado. A partir dos 40 anos, a próstata começa a crescer e esse crescimento da próstata vai levando uma obstrução do canal, uma dificuldade para a bexiga esvaziar. A próstata pode atingir um volume enorme, até o tamanho aqui de um abacate, chegando até 300, 400 gramas, em situações muito raras. E o que a gente considera uma próstata grande é acima de 80 gramas. Então, se você tem uma próstata acima de 80 gramas, esse vídeo não é para você. Tá? Esse vídeo ele é destinado para homens que têm próstatas abaixo de 80 gramas, como o caso do Jair aqui, que falou que a próstata dele está aqui, ó, mais ou menos do tamanho de um kiwi. Né? Tem em torno de 57 gramas. Então, é para você esse vídeo. Bom, falar um pouco sobre introdução aqui à hiperplasia benigna da próstata. A hiperplasia benigna é um aumento, como o nome diz, benigno da próstata, que é uma condição comum entre homens à medida que nós envelhecemos. Estima-se que 60% dos homens de 60 anos já têm algum desconforto para urinar. E ela é resultado do crescimento não canceroso da próstata. Então, não é câncer, não vira câncer. E essa apresentação aqui vai explorar as opções de tratamento disponíveis e eu vou destacar também as suas semelhanças, vantagens e desvantagens entre as opções de tratamento. Bom, a primeira opção de tratamento é a velha e boa raspagem, conhecida como RTU de próstata ou ressecção transuretral. Beber uma água aqui que a garganta falhou. Então, a RTU de próstata ou a RTU bipolar ou monopolar, depende do tipo de corrente, a vantagem dela é uma cirurgia que é tradicional, já tem 30 anos, ela tem cobertura pelos convênios, o procedimento com essa energia bipolar, ela diminui a dispersão de calor e de energia elétrica que passa pelo tecido, é um método seguro e eficaz. O tempo de sonda, o paciente fica em geral 48 horas, de 36 a 48 horas usando sonda, então
você não tira a sonda tão rápido. E ela tem a desvantagem de perda da ejaculação em 90% dos casos, né, após a RTU. Então, vantagem, cobertura pelo convênio, tempo de sonda moderado, mas você perde a ejaculação em aproximadamente 90% dos casos. E essa RTU, que é a raspagem tradicional, ela tem uma taxa de falha, ou seja, você pode precisar fazer uma nova raspagem em 7% das vezes em 15 anos. Então, se 100 homens fizerem a raspagem hoje, daqui 15 anos, 7 desses homens vão precisar fazer uma nova raspagem. E a melhora dos seus sintomas pode ser observada em até 2 meses depois do procedimento. Então você vai ter uma melhora lenta ali e gradual, mas efetiva. Quero compartilhar com vocês aqui um vídeo, que é um vídeo explicando exatamente como é que é a raspagem da próstata. Deixa eu colocar aqui modo Your surgeon will begin by slipping a small lighted instrument. Então, bom, vejam bem, então aqui está a bexiga, o paciente está deitado, aqui a próstata, nós colocamos aqui um equipamento por dentro da uretra do paciente, nós enchemos a uretra do paciente, né, a bexiga dele com água, com soro, e nós entramos com essa microcâmera. E olha o que a gente vê lá dentro, né, a gente vê a uretra fechada por esse tecido que é a próstata que está aumentado. Então a raspagem nada mais é do que passar uma alça de bisturi elétrico quente que vai liberando ali a próstata como se fosse uma manteiga quente ali, uma colher quente na manteiga. E a uretra, que era fininha, ela passa a ficar mais ampla. Então esse é o tratamento tradicional da RTU de próstata, tá? Então você vai ter uma desobstrução muito boa, muito efetiva. É um método, como eu falei para vocês, um método seguro. A outra estratégia é a RTU também, que é uma ressecção, é uma retirada de tecido. Então, toda vez que eu uso o termo RTU, significa ressecção, raspagem, eu destruo o tecido. Transuretral, então T de trans, U de uretra, ou seja, uma raspagem através da uretra. Só que aqui eu não vou usar corrente elétrica, aqui eu vou usar um dispositivo chamado Green Laser, que vai vaporizar o tecido instantaneamente, certo? Vantagem do Green Laser. Ele tem cobertura pelo convênio, entrou agora no rol da ANS no final de 2023, então é um procedimento que já tem cobertura pelos convênios, assim como a RTU bipolar. Outra vantagem, o tempo de sonda dele, o paciente fica menos de 24 horas em geral com essa sonda na uretra, portanto é considerado isso como uma vantagem, um menor tempo de sonda, só que também tem a mesma desvantagem da raspagem que eu acabei de comentar. 90% dos homens perdem a capacidade de ejaculação, que é o que nós chamamos de orgasmo seco. Tá? Então, se para você a questão do orgasmo é importante, a questão da ejaculação é importante, talvez o Green Laser e talvez a RTU não sejam melhores opções para você. Se para você a ejaculação não é um ponto, tanto faz manter ou não manter, o importante para você é urinar bem, ok, tanto a raspagem com bisturi bipolar quanto o Green Laser podem ser uma opção muito boa para você, sendo que uma vantagem para o Green Laser que usa menos tempo de sonda e tem menos sangramento. Então aqui o Green Laser passa na frente, na minha opinião. Bom, a taxa de recidiva do Green Laser é de 7% em 10 anos, então muito semelhante ao que a gente vê com a raspagem tradicional, né? E os resultados clínicos, né, a melhora do jato também demora uns 2 meses, de 1 mês a 2 meses, para você perceber essa melhora completa. Então, como é que é o Green Laser? Então, entra exatamente a fibra pela uretra, só que quando a gente chega na próstata, ao invés de eu raspar, não, eu vou aplicar um vapor, um raio de laser lateral. Então, esse raio de laser vai pulverizar ali o tecido. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu quero mostrar para vocês como é que funciona o Green Laser, tá? Então, aqui, essa fibra do Green Laser, ela é muito fininha, tá? Então, tem até uma aqui para mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Tá? Mas não tá fácil aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui mesmo no vídeo. Então esse raio de laser ele sai lateralmente, atinge o tecido da próstata sem encostar na próstata e a hemoglobina, que é o sangue, ele é vaporizado instantaneamente. Essa vaporização leva a literalmente, o nome é evaporação mesmo, o tecido evapora e ele é diluído na solução de soro fisiológico que nós usamos durante a cirurgia. Isso faz com que o canal, ao final do procedimento, ele fique completamente amplo, semelhante ao que a gente faz numa raspagem tradicional. Então, veja bem, o laser ele é disparado em direção ao tecido, ele não encosta no tecido, tá? E essa vaporização ela vai sendo feita desde lá do colo da bexiga até o ápice da próstata.
Nesse caso do Green Laser, embora as taxas de perda da ejaculação sejam 90%, mas é possível a gente modificar um pouco a técnica para preservar o colo da bexiga. Então, a gente consegue ali diminuir essa taxa de perda de ejaculação para 60%, deixando mais ou menos 40% dos homens com a preservação da capacidade de ejacular. Método muito bom, funciona. Então, o Green Laser é um método que a gente tem muita experiência. Eu particularmente gosto muito dessa tecnologia e eu tenho visto resultados, quando bem indicados, nos pacientes bem animadores. Bom, próxima opção aí para o nosso amigo Jair, o Rolep. O Rolep vem ganhando muita popularidade nos últimos anos. O que é o Rolep? É uma enucleação da próstata, da parte interna da próstata. Então não tira a próstata toda, mas sim tira toda a parte, o miolo da próstata. Então a taxa de recidiva é muito baixa. A taxa de recidiva do Rolep é a menor de todas. Por quê? Porque é uma enucleação. É como se eu tirasse todo o caroço ali do abacate. Não tem mais caroço, não cresce mais. Então ela é muito efetiva. E HO significa do Holmium Laser, que é um tipo de laser que é usado. Então a gente tem o TULEP, que é o laser de Thulium. Nós temos o Rolep, que é o laser de Holmium. Então esse HO significa o tipo de laser que vai ser usado. Tá? Qual que é a vantagem, né? A desvantagem, o Rolep é um procedimento mais caro, ele não tem cobertura nenhum pelos convênios de saúde. Então o paciente tem que custear isso do próprio bolso. Tempo de sonda do Rolep é pequeno, menos de 24 horas. Boa parte dos pacientes já vai para casa sem sonda, assim como o Green Laser. E a perda da ejaculação, sim, a perda da ejaculação é praticamente 100%, porque quando você remove o adenoma, você invariavelmente vai ter que abrir o colo da bexiga. Bom, e ali esses homens não têm ejaculação. Então, novamente, se para você a questão da ejaculação é um ponto importante, Rolep não é para você, RTU não é para você e o Green Laser não é para você. Você vai me perguntar, poxa, então não tem nada para mim. Calma que está chegando aí mais um, que é para resolver exatamente a questão da ejaculação. Então, qual que é a vantagem do Rolep, né? A taxa de recidiva é muito baixa. Por quê? Porque é uma enucleação. Então, se você, às vezes, é um homem jovem e quer fazer um procedimento mais definitivo, o Rolep é uma excelente opção. Qual o problema do Rolep? Custo, e até 4% dos homens podem ter incontinência urinária transitória, pode durar até 3, 4 meses. Então, se você realmente quer fazer um procedimento que tem alta taxa de sucesso, mas aceita que pode ter 3 a 4% de incontinência urinária, o Rolep é para você. Mas é muito importante você entender que pode acontecer esse efeito da incontinência urinária transitória, tá? E mesmo em mãos muito experientes, essa incontinência urinária ela pode acontecer, mas isso não é uma contraindicação para o procedimento. Repito, o Rolep é um procedimento muito seguro, nós temos experiência com essa técnica já há alguns anos e eu falo que na nossa equipe a gente acaba ficando até indeciso por fazer todas as técnicas, porque como a gente faz o resumo, faz a RTU, faz o bipolar, faz o Rolep, então a gente tenta exatamente entender a necessidade do paciente para indicar o tratamento mais adequado para aquele homem, né? Muito importante você alinhar suas expectativas com o seu médico, tá? Tempo de sonda, 24 horas, perda da ejaculação é alta. Então, como é que funciona aqui o Rolep? Então, a analogia que a gente faz imagina que você tem uma mexerica, né, uma laranja, e vai ser retirado o gomo da laranja, totalmente o gomo da laranja. Na raspagem tradicional, a gente vai tirando pedaços da laranja. No Rolep, não, a gente tira o gomo inteiro, tá? Como se você tirasse ali a polpa do coco, né? Aquela parte de dentro do coco inteira. Então, você remove aquilo e fica oco. E é feito como isso, né? Então, isso é feito através da uretra. Vou mostrar aqui um vídeo para vocês como é que funciona. Deixa eu dar um play aqui. Ó. Então deixa eu voltar aqui só para vocês verem desde o começo. Só um minuto, ó. Então aqui, essa visão, deixa eu voltar aqui, ó. Essa visão que vocês estão vendo é de dentro, a gente está entrando pela uretra. Essa região lateral são os lobos da próstata. Então, como é que funciona? A gente vai com laser e faz uma incisão, faz um corte, já separando o que a gente chama do adenoma, lá do colo da bexiga até essa região que é esse montinho aqui, chamado ducto da ejaculação. A gente faz isso do lado esquerdo e agora fazendo isso do lado direito. Então agora eu tenho a próstata dividida em 3 partes, direita, esquerda e a parte do meio. Então como é que a gente costuma iniciar esse procedimento? A gente começa aqui pelo meio, identifica o ducto da ejaculação e vai soltando isso aqui por baixo. Ó. Então a gente vai jogando laser e água, laser e água, laser e água, laser e água, até chegar lá no colo da bexiga. E esses fragmentos no Rolep, eles são tirados inteiros, uns bifes, né? Você tira inteiro e joga lá dentro da bexiga. Calma que você vai entender o que vai acontecer com eles.
Feito a região do meio, nós vamos para o lado. Eu gosto de começar diferente aqui do vídeo, eu gosto de começar do lado direito, do lado esquerdo. Então aqui o vídeo vai mostrar para vocês essa abertura em cima, para separar agora o lobo direito totalmente do lobo esquerdo. Feito isso, a gente vai voltar para a região lá perto do esfíncter. Então os cirurgiões experientes conseguem identificar com muita tranquilidade a região do esfíncter, tá? E aqui ele está soltando, veja, ó, soltando de novo o lobo que está obstruindo, tá? Então imagina que seu nariz tem dois objetos ali dificultando a respiração. Então a gente solta isso pela lateral, acha um plano e essa é a dificuldade do Rolep. Então o cirurgião tem que ter experiência, né, nessa tecnologia. Então a gente vai soltando o adenoma de toda a lateral. Isso que você está vendo aqui nessa lateral é a cápsula da próstata. E esse mais branco pálido é o adenoma, é a parte que cresce e estreita o canal. Então isso, o laser vai soltando, é um laser que não precisa contato e a gente joga o outro lobo para dentro da bexiga. Agora soltando o lobo esquerdo, o mesmo princípio. Aí você fala, tá, e como é que vai sair isso? Bom, simples. Ao final do procedimento, nós trocamos esse laser por um outro dispositivo chamado morcelador. O morcelador, o modelo que a gente usa é um modelo chamado Piranha. Então, o Piranha, ele permite com que a gente consiga ali, a gente consegue com o Piranha tocar nesse adenoma, nesses fragmentos e aspirando, e ao mesmo tempo o Piranha ele vai fragmentando ali e aspirando esse tecido. Então vai como se fosse uma RTU no final, né? Mas a vantagem é que a gente consegue tirar uma massa muito grande ali de próstata e a desobstrução é muito boa com o Rolep, assim como as outras técnicas também, tá? Mas o Rolep tira mais tecido. Mas lembrando, tem aquele risco de 4% ali de incontinência urinária. Deixa eu ver o que houve aqui com a minha conexão. Só um minuto. Bom, aqui não está carregando, mas é o Rezum. Deixa eu sair aqui e voltar para vocês. Eu queria muito mostrar isso aqui, porque isso aqui é bem interessante. O próximo que eu vou mostrar, deixa eu dar uma apresentar. Bom, acho que a minha resolução aqui não está muito boa com a internet, mas a ideia aqui é mostrar para vocês o Rezum, né? Então o Rezum é uma tecnologia que utiliza o vapor de água, tá? O vapor de água ele é aplicado na próstata do paciente em vários pontos. A desvantagem do Rezum é porque é um procedimento que não está dentro do rol de cobertura dos convênios, então você tem custo do Rezum. Uma outra desvantagem do Rezum é que ele demora a fazer efeito, então quando você aplica o vapor de água na próstata, ela primeiro incha, e ela só vai começar a desinchar 2 a 3 semanas depois do Rezum. Então você precisa usar a sonda por pelo menos 4 a 5 dias, senão você não consegue urinar. Então tem que usar a sonda por pelo menos 4 dias. O Rezum é o que tem mais tempo de utilização de sonda, tá? Porém, o Rezum é o menos agressivo de todos, porque o procedimento dura 10 minutos, 10 a 15 minutos, você vai para casa no mesmo dia usando a sonda, né? Praticamente o procedimento não dói, você recebe anti-inflamatório, analgésico e medicação antibiótica. Volta 5 dias depois no consultório do médico para retirar essa sonda, né? E o seu corpo que vai fazer o trabalho. Então o resultado do Rezum ele demora de 2 a 3 meses para você observar a melhora completa do jato urinário. Então quero mostrar para vocês aqui um pouco sobre o Rezum, né? Então esse aqui deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então aqui é o vapor de água. Então novamente vocês estão vendo aqui a parte rosa é a cápsula da próstata, a parte marrom aqui é o adenoma. Aqui nós vamos aplicar, veja, isso aqui é uma visão real, a gente aplicando aqui por 9 segundos em cada ponto diferente da próstata do paciente, por 9 segundos. Esse vapor que está a 103 graus, ele vai aumentar a temperatura da próstata até uma temperatura de 72 graus e nós vamos aplicar de 4 a 6 pontos diferentes da próstata do paciente. Ao final do procedimento, nós passamos uma sonda, que a gente chama de sonda uretral, e o próprio organismo do paciente nos próximos 2 a 3 meses vai absorver esse tecido. Portanto, menos sangramento, né? O paciente passa por uma intervenção que a gente pode dizer, nesse ponto, minimamente invasiva. Só que Rezum é para quem tem que ter paciência, porque o resultado não é rápido. A grande vantagem do Rezum, eu diria para vocês, é o seguinte, é a capacidade de preservar a ejaculação. 90% dos homens que fazem o Rezum conseguem preservar a ejaculação. Então, se para você o ponto principal, o ponto central é preservação de ejaculação e você tem uma próstata de até 70 gramas, o Rezum é uma bela opção. Agora, se você
tem uma próstata desse tamanho, que é um resultado rápido, o Rezum não é para você, né? Agora, se você também entende que esse tratamento ele não tem cobertura pelos convênios, ok, o Rezum é uma boa opção no seu caso. Então, é importante, como eu já falei, adaptar esses nuances de cada técnica. Para finalizar, semelhanças e diferenças, então todas as opções de tratamento apresentam altas taxas de perda da ejaculação, variando de 90% a 100%, exceto o Rezum, que só perde ejaculação em 10% dos casos. A diferença entre elas basicamente é a cobertura pelo convênio, então RTU e Green Laser cobertura, as outras não. As taxas de recidiva são menores para o ROLEP, então menos chance de voltar. As taxas de recidiva das outras técnicas são baixas, a recidiva do Rezum é de 4,4% em 5 anos, então é considerado uma taxa de recidiva baixa. E os custos diferem entre os procedimentos, sendo o ROLEP a mais cara delas. Bom, algumas opções como a RTU bipolar e a RTU com Green Laser são cobertas, como eu já falei, pelo convênio, e as desvantagens do ROLEP, como eu já falei, e do Rezum não tem cobertura pelas operadoras de saúde. Então, para concluir, a escolha do melhor tratamento para a hiperplasia benigna da próstata, ela deve considerar fatores como os seus sintomas, o tamanho da sua próstata, a cobertura do convênio, a duração da recuperação, as taxas de recidiva, o tempo de sonda, o quanto que você quer ejacular. Então perceba que é uma decisão muito individualizada. Você precisa conversar com o seu médico para entender exatamente explicar para ele quais são os seus valores, o que você precisa, o que você espera. E é importante, como eu já falei, discutir com a equipe médica, com o seu urologista, e ele vai ajudar com certeza você a escolher entre a melhor opção. Nada é perfeito, tudo tem vantagem, tudo tem desvantagem, não tem nenhum tratamento milagroso, né? Mas acho que o importante é, se você entende exatamente como é a tomada de decisão por nós, pela equipe médica, você sim vai fazer um tratamento mais assertivo e vai ficar mais feliz com o seu resultado. Se você não nos conhece, nós somos o Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia de São Paulo, o grupo IURO, composto aqui por 5 membros, agora tem mais um que não está na foto, que é o Bruno Lebani, meu xará. Então tem a doutora Fernanda Orellana, o doutor José Vettorazzo, o doutor Paulo Maron, Alexandre Sato e eu, doutor Bruno Benigno. Aqui são as nossas redes sociais, você pode nos acompanhar. E se você quiser saber mais em particular sobre mim, eu sou urologista, um cirurgião, atuo aqui em São Paulo, sou diretor da minha clínica, da clínica UroOnco, né? E sou um dos urologistas do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Tenho muita experiência com tratamento de doenças benignas da próstata, do rim e da bexiga, e também como uro-oncologista, especialista no tratamento do câncer, próstata, rim, bexiga, testículos e pênis. Então fique à vontade para tirar suas dúvidas. A gente tem uma brincadeira aqui no canal de que quem chega até o final escreve aqui um comentário. Eu cheguei até o final e a palavra-chave hoje vai ser jogo da velha HPB. Então H de homem, P de pato, B de bola. Escreve aí embaixo, eu vou saber que você chegou aqui até o final e com certeza eu vou responder aí os seus comentários. Mais uma vez eu agradeço aí a atenção de todos, é uma satisfação enorme poder compartilhar esses conhecimentos aqui e deixar você mais preparado para a consulta com seu médico. Até a próxima. Obrigado.